E aí, galera massa! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Monstro de volta, monstro na área. Hoje nós vamos falar sobre matrizes transpostas, beleza? A dica monstro de hoje é sobre matrizes transpostas. Então presta bem atenção, isso é assunto certo, hein? Então gruda o olhão aqui no monstro e presta bem atenção. Uma matriz transposta é quando nós pegamos uma matriz e fazemos uma troca entre as linhas e as colunas dessa matriz, beleza? Então gruda o olhão aqui comigo e bora aqui pro quadro. Então presta bem atenção, ó. Eu tenho aqui uma matriz A, 2 por 2. O que é uma matriz 2 por 2, Lucas? Endoidou, foi? Esqueceu o que é uma matriz 2 por 2? 2 por 2 é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, beleza? De segunda ordem, tranquilo? Então eu tenho aqui o elemento, ó, A11, o elemento A12, o elemento A21 e o elemento A22. Lucas, o que é 1, o que é 22, o que é 21? Não estou lembrando de nada. Calma, monstro, que o Lucas sempre vai falar tudo para vocês. Então, gruda o olho aqui comigo, ó. O que é esse 1? O primeiro valor no A significa a posição da minha linha, certo? Então, ó, 1, primeira linha. Tá aqui, ó. Olha para cá de novo. 1, primeira linha. 1, primeira linha. Então, nós temos aqui, ó, os elementos da primeira linha, beleza? E esse 2 aqui embaixo, é a minha segunda linha. Então, ó, 2 e 2 são os elementos da minha segunda linha, tranquilo? E aí o que é que acontece agora? O segundo valor, esse cara aqui do lado, ó, significa a posição da minha coluna, beleza? Então, ó, 1 e 1, primeira coluna e primeira coluna. Então, aqui embaixo nós temos o quê? Aqui embaixo nós temos a minha primeira coluna, beleza? Então, ó, primeira linha, segunda linha, primeira coluna e aqui, ó, 2, beleza? É a minha o quê? É a minha segunda coluna, certo? Então, ó, o elemento A11, primeira linha, primeira coluna. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna. O elemento A21 está na segunda linha e primeira coluna. E o elemento A22, segunda linha, segunda coluna, beleza? Então, quando se fala em uma matriz, o elemento AXY, sempre o valor que tiver em X vai indicar a posição da minha linha, beleza? E o elemento Y vai indicar a posição da minha coluna. Tranquilo? Tudo certo, né? 100%? Então gruda o olhão e vem aqui comigo. Então, galera, o que seria a transposta da matriz A? Então vamos lá, ó. A matriz A transposta, o que é que acontece? Nós vamos trocar a posição do elemento. O elemento A11, que está na primeira linha e na primeira coluna, ele continua na primeira linha e na primeira coluna. Porque quando eu troco o 1 com 1, é a mesma coisa, beleza? A1, troquei de posição o 1 com 1, continua 1. O A12 agora, ele vai ser o A da transposta, só que agora ele é o 2,1. Então, o A da transposta 2,1 é o meu elemento A12.
O A da transposta 1, é o mesmo elemento 1. Porque trocar o 1 com 1 de posição não muda nada. Beleza? Não muda nada. Agora, quando eu troco o 1 e o 2 de posição, a linha virou coluna, tá aqui, ó, e a coluna virou linha, tá aqui. A mesma coisa aqui embaixo. O elemento da segunda linha e primeira coluna, quando você troca de posição, ele vai se tornar o elemento da primeira linha e segunda coluna. Vai ser o meu A21. Tranquilo? Então, o A21 da minha transposta, beleza? Troquei de posição, se tornou o A12. E o A22 trocou 2 com 2 de posição, o que é que acontece? Nada! Não acontece nada. Porque quando você troca o 2 com 2 de posição, o A da transposta, 22, é o mesmo A22. Beleza? Lucas, na prática, o que é isso? Aí é fácil demais, galera. Preste atenção que o monstro destrói. Então, gruda olhando aqui comigo, ó, preste atenção aqui, tá? Vê só. Eu tenho aqui uma matriz A, menos 1, 2, 3, menos 4. Quero transformar essa matriz numa matriz transposta. Então, ó, preste atenção aqui comigo, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Beleza? Aqui, ó, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Como é que isso vai virar transposta? Primeira, troquei. Continua. Primeira linha, primeira coluna. Então, o menos 1 não muda de posição. O menos 1 está aqui. Olha só. Menos 1. Show? Massa. Primeira linha, segunda coluna. Troquei de posição. Isso vai virar o quê? Segunda coluna vai virar o quê? Segunda linha. E primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna. Então, o 2, ele vem para cá, ó. Ok? Segunda linha vira agora segunda coluna. E a primeira coluna vai virar primeira linha. Então, primeira linha, segunda coluna, o elemento 3 está aqui. E aqui, quando trocar a linha com a coluna, é 2 e 2, não muda nada de novo. Então, segunda linha, segunda coluna, está aqui o elemento menos 4. Beleza? E agora é onde vem a magia do monstro, o macete do monstro, a dica do monstro. Olha para cá, ó. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Beleza? Então, ó, basta pegar os elementos da primeira linha e transformar em primeira coluna, e da segunda linha e transformar em segunda coluna. Bora ver se de uma forma mais rápida, prática e direta? Gruda o olhão aí comigo. Então, galera, presta atenção, ó. Aqui nós temos a matriz X. Primeira linha, menos 1 e 3. Segunda linha, 4 e 7. Terceira linha, 2 menos 1. Então, ela tem 3 linhas. 3 linhas. Primeira coluna, menos 1, 4, 2. Segunda coluna, 3, 7, menos 1. Ela tem 2 colunas, então ela é a matriz 3 por 2. Beleza? 3 linhas, ó, atenção. Ela tem 3 linhas e 2 o quê? Colunas, beleza? E quem é a transposta desse bebezinho, dessa matriz tchucu-tchucu? Presta atenção, ó. Gruda o olho aqui comigo, olha a magia. Linha vira coluna. Linha vira coluna. Linha
vira coluna. Acabou, meu povo, acabou. É fácil assim, ó. Melzinho na chupeta, beleza? Ó, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tranquilo? Ô, Lucas, e eu posso fazer coluna virar linha? É a mesma coisa, meu povo, ó. Ou... Atenção, hein? Presta atenção. Primeira coluna vira primeira linha. Menos 1, 4 e 2. Segunda coluna vira segunda linha. 3, 7, menos 1. Então, ó. Coluna virou linha. Coluna virou linha. Então, basta pegar a linha e transformar em coluna, certo? Ou, tanto faz, você escolhe. Quem manda é o freguês. Ou você pega a coluna e transforma ela em linha. Beleza? Então, é assim que nós pegamos uma matriz e encontramos a sua transposta, que está aqui embaixo. Belezinha, meu povo? Dica monstro de hoje, matriz transposta. Beleza? Vai ter outra aula ainda aí com exercícios para vocês. Pode esperar, daqui a algumas semanas ela brota aí no YouTube para vocês. Tranquilo? Ficamos por hoje. Já era. Beijo do monstro e até a próxima aula. Fui!